Sejam bem-vindos ao Decolando na Carreira Estratégica. Aqui eu te ajudo, você que é líder, a avançar para uma posição mais estratégica, ser melhor remunerado, se tornar um líder referência, a conseguir de fato gerar um impacto positivo. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e no tema de hoje a gente vai falar sobre situações em que você vai sendo bypassado, em que as pessoas começam a colocar outras pessoas no caminho aí das suas decisões. E é claro que isso impacta e afeta muito o teu crescimento de carreira, o teu posicionamento do líder, como líder, e a gente vai entender quais são os fatores que acontecem para que isso, de fato, traga essa percepção para você. É um dos sentimentos mais ruins que um líder pode sentir, que é ser cobrado por algo que ele nem sabe que ele tá devendo. Isso já aconteceu com você? Muitas vezes você fala assim, cara, eu tô sendo cobrado por algo que eu nem sabia que eu precisava fazer, mas por quê? Porque muitas vezes você é bypassado. Falam direto com a sua equipe, falam direto com o seu próprio líder e você não sabe daquela responsabilidade. Isso é só um dos elementos que acontece quando você é bypassado. Então vamos entender o que é esse bypass. É quando você deveria ter uma responsabilidade atribuída a você, só que alguém vai e simplesmente ignora essa responsabilidade. E isso, naturalmente, traz muitas mensagens para você. Se você não estiver entendendo, a gente vai falar exatamente aqui, para você não ficar achando que isso é normal, para você não achar que, de repente, é um nível, inclusive, de... Qual que é o nível de controle? Eu não tô falando sobre controle, sobre que você querer saber de tudo, você querer ficar com todas as informações com você. Eu tô falando efetivamente de você conseguir perceber que o grau de responsabilidade que deveria ser atribuído a você tá sendo. E que você tá sabendo das informações, que as pessoas confiam em você para falar com você. E a gente vai entender, se não tiver acontecendo nada disso, como que você vai agir para que você corrija a sua rota, esteja numa rota mais alinhada, para que a sua liderança se torne uma referência e você continue crescendo na sua carreira, você consiga efetivamente entender o processo. Quando a gente fala sobre ser bypassado, isso apresenta pra gente um grande sinal. E qual que é o sinal que ser bypassado apresenta pra gente? Existe um ruído aí na comunicação. Ou a pessoa que tá bypassando, ela não entende, por exemplo, o teu grau de responsabilidade. Isso é um ponto. Ou a pessoa, ela não confia em você e ela vai te bypassar. Por quê? Porque ela acredita que outras pessoas vão resolver aquilo de uma forma mais rápida, mais simples e mais fácil. Ou ela, inclusive, pode já ter falado com você e você não resolveu o problema dela. E aí ela vai subindo, vai buscando outras alternativas para que aquele problema seja resolvido. Você começa a identificar alguma coisa? E olha que interessante, todas as vezes que a gente recebe esses sinais, né, do motivo pelo qual nós estamos sendo bypassados, significa que aquilo ali traz uma mensagem. E cada um desses elementos que eu trouxe para você, ou desses exemplos, eles trazem mensagens diferentes. Então a gente precisa entender, caramba, eu tô sendo bypassado, as pessoas não estão falando comigo, as pessoas estão falando diretamente com o meu líder, diretamente com a minha equipe, as pessoas estão falando diretamente com os meus pares, tem reunião que eu nem sei o que tá acontecendo e que às vezes eu chego na reunião meio perdido, mas eu vejo que tá todo mundo alinhado, menos eu. Isso é uma falha de comunicação e isso vai afetar o crescimento da sua carreira, porque é como se você não estivesse pertencendo ou as pessoas não percebem que você pode agregar ali para aquele grupo. É bem importante que você comece a entender esses sinais. Se tá acontecendo na sua carreira, a gente vai corrigir hoje nesse vídeo, fica aqui até o final. E se você ainda não deu o joinha, já curte aqui esse vídeo para eu saber que você tá interessado nisso, pra gente poder continuar te entregando esse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque de fato a gente vai te ajudar a alavancar a carreira, não só num próximo passo, mas continuar crescendo e gerando muito mais impacto e podendo ser bem remunerado, se tornando líder referência, para de fato a gente poder reurbanizar as empresas do Brasil com grandes líderes. Esse é o nosso grande objetivo aqui. O contexto do bypass, ele traz pra gente um grau de importância da gente entender por quê. Olha só que interessante. Todas as vezes que você pensa ou percebe esses sinais que eu comentei com você, ele te dá um alerta que a gente precisa começar a classificar. Mas se eu for resumir todo esse alerta, ele tem um ponto central, que é o que a gente chama de posicionamento. É óbvio, fica óbvio pra gente que se você tá sendo bypassado numa responsabilidade que deveria ser sua e isso não tá acontecendo, existe aí um grau e um problema sério de posicionamento. Thais, e por que você me disse que é um problema sério? Porque imagina, você tá dentro de uma posição, as pessoas deveriam confiar em você para aquele determinado assunto, ou você deveria estar olhando para aquele assunto com mais carinho, ou você deveria ser uma pessoa resolutiva sobre aquele assunto, mas isso não tá acontecendo.
significa naturalmente que o grau que as pessoas estão te vendo, estão te olhando, é diferente do que você imagina que poderia ter. E, gente, olha só, vamos ser prático aqui, né? É extremamente desconfortável quando você, por exemplo, como líder, simplesmente recebe um e-mail falando, faça isso. Aí, de repente, você fala assim, ué, calma aí, pra que eu tô aqui? Se já fui bypassado, se eu só tô recebendo uma demanda, é importante que você entenda, não é sobre a gente ficar ali sendo egóico e centralizar, mas sim a gente entender o grau de responsabilidade. Aquele tema deveria ter realmente a minha contribuição, então é importante que tenha. Até para você poder gerar o impacto que você acredita que você gostaria de gerar. E aí outra coisa, cara, a pessoa foi direto no meu líder e falou diretamente com ela. Cara, é péssimo isso, porque você pensa, cara, por que essa pessoa não veio e falou diretamente comigo? Por que essa pessoa foi diretamente no meu líder falar? O que significa que ela fez um bypass da tua responsabilidade. É natural que essa pessoa não tá confiando em você. Isso é falta ou falha no seu posicionamento. Ela não te enxerga como uma pessoa capaz de resolver um determinado assunto. E, gente, não adianta a gente ficar aqui de meias palavras. A gente está ganhando um grau de compreensão e maturidade para que você possa efetivamente enxergar os pontos que talvez estejam cegos aí para você, para que você cresça na sua carreira, acesse uma posição maior e se torne um líder referência. E é interessante, quando a gente fala sobre isso, existe um termo, né, que a gente falando sobre escalar a demanda. Tem muitas pessoas que falam assim, Thaís, essa demanda, eu já falei com fulano, aí escala, vai pro chefe dele, e vai escalando. O que significa? Eu sempre gosto de trazer esse tipo de analogia. Todas as vezes que a gente vai escalando e chega numa pessoa para resolver um determinado assunto que poderia ter sido resolvido por outras pessoas, significa que existe uma ineficiência em todo aquele grupo que tá ali tentando resolver o problema. E às vezes, gente, a gente precisa ser muito justo e claro. Às vezes é uma questão de ego, às vezes é uma questão de briguinha, de fofoca, de quem quer levar o crédito, né? Então é importante que a gente se atente como líder e traga de fato o que está acontecendo. Por que eu estou sendo bypassado? Saber essa informação vai te trazer muito mais clareza, mas com certeza o seu posicionamento é um posicionamento que precisa ser melhorado. Existe alguma falha e existe alguma interferência no seu posicionamento e você não está percebendo. Só que acontece uma vez, acontece de novo. Vai chegar uma hora que as pessoas elas simplesmente vão ignorar que você está ali. Por quê? Porque elas não confiam em você. E para um líder se tornar referência e crescer na carreira, se tem uma coisa que você precisa desenvolver, que você precisa construir, é confiança. E a confiança não é do dia para a noite. Então, assim, à medida que a gente vai percebendo que uma pessoa vai sendo bypassada, que ela não resolve, que a gente vai direto em outras pessoas, que ela não tá ali envolvida naqueles assuntos, a gente vai deixando essa pessoa de lado. Por quê? Porque a gente percebe que aquela pessoa não agrega valor. É natural que isso aconteça. Só que para você que tá aqui, eu quero que a gente possa perceber o que a gente precisa fazer de diferente. Porque essa falha no posicionamento vai deixar você estagnado, vai deixar você muitas vezes, inclusive, falando, cara, passei o dia inteiro, só recebi demanda e eu não fui uma pessoa que de fato agregou. É esse o ponto, quando a gente fala do bypass, ele te impede de agregar valor. Porque é uma coisa que deveria ser sua responsabilidade, mas você não tá assumindo a responsabilidade por aquilo. Tem um ponto que é muito interessante, que acontece em muito. Sabe aquele líder que tem uma dificuldade de comunicação? E tem muitas pessoas que ficam com receio de falar com ele. Eu já vivi várias vezes durante a minha carreira, pessoas que a gente vai falar, fala com fulano. E aí você fala assim, mas é que fulano é tão difícil de falar, eu vou direto no ciclano, porque ciclano é mais fácil. Olha que interessante. Às vezes as pessoas não falam com você porque o teu posicionamento reflete um distanciamento, reflete um medo. Todas as vezes que a gente quer, as pessoas confundem, né? Colocar um medo na pessoa com autoridade. O medo é aquela pessoa que, na verdade, ela às vezes, inclusive, é mal educada, né? Ela às vezes é, inclusive, arrogante, ela é grossa. Isso provoca um medo, isso provoca um afastamento das pessoas. Isso vai fazer você fincar o pé onde você está na sua carreira. Porque hoje, gente, a liderança, ela não tem mais espaço para os líderes que acham que vão ficar liderando com chicote. Até tem empresa que acha que funciona e tal, só que isso é curto prazo. Não funciona mais a longo prazo. As pessoas elas estão mais críticas, elas realmente estão ganhando mais compreensão sobre as coisas. As pessoas estão ficando mais informadas, então não tem como a gente viver aquela liderança. Então muitas vezes a pessoa te bypassa porque elas têm medo de falar com você.
Porque ela acha que você vai fazer uma grosseria, porque ela acha que você vai fazer uma ignorância, porque ela acha que você vai ter uma represália, né? Porque por algum motivo isso já aconteceu no passado e ela te enxerga dessa forma. É essa marca que você tá deixando pra ela. Então, todas as vezes que você estiver percebendo essa atitude, a gente precisa fazer uma correção. Agora tem um ponto que eu gosto muito de falar, que líderes são bypassados em muito quando isso acontece. Só que se eu puder te dizer o 80-20 de uma falha na liderança que finca o teu pé onde você está estagnado muitas vezes com a percepção de não crescimento, muitas vezes com uma percepção de, nossa, será que isso daqui funciona pra mim? É quando a pessoa, ela te gera uma demanda, ela te pede uma ajuda e você não resolve. Eu falo que esse tipo de liderança, algo que é da tua responsabilidade, claro, eu falo que esse tipo de liderança é a liderança mais perigosa. Por quê? Se a gente considera que liderança é influência, é fazer com que as pessoas consigam de fato seguir algo, quando alguém te pede algo e você não resolve, Thaís, uma vez, duas, tudo bem. Agora, com frequência, isso é natural, ela vai te bypassar, porque ela vai buscar uma pessoa que resolva. Então, quando a gente olha e quando a gente começa a perceber isso, cara, por que essa pessoa tá me bypassando? Talvez eu não esteja dando a resolutiva de temas que são da minha responsabilidade, que essa pessoa espera que eu faça. Thaís, mas se ela me pede uma ajuda que não é da minha responsabilidade, você precisa se posicionar e deixar isso claro para a pessoa. Só que é muito interessante da gente pensar nisso. Se você é um líder, eu ficar falando, né, aquele líder bunda mole, é verdade, aquele líder que não resolve, aquele líder que não se posiciona, esse cara ele é bypassado, as pessoas simplesmente vão o tempo inteiro bypassar para falar com quem resolve, falar com quem deixa o caminho mais fácil. Então, muitas vezes a gente acaba sendo bypassado por isso. E aí tem um outro ponto. Se você é a pessoa que trava tudo, que é aquele líder que fala, não vamos fazer, etc., aquela pessoa ela também vai ser bypassada. Pelo mesmo motivo, porque a gente quer resolução. A gente quer gente que possa ajudar. E uma liderança que fica o tempo inteiro só colocando bloqueio, ela vai ser bypassada. E as pessoas, inclusive, nesse momento que bypassa, podem, inclusive, fazer procedimentos, processos que não são tão alinhados, digamos assim. Por quê? Porque essa pessoa está colocando trava o tempo inteiro. Então, observa, a gente está falando de dois extremos. No extremo em que o líder ele é muito bunda mole, e daí não resolve nada, e as pessoas falam assim, cara, a gente vai ter que buscar alguém que resolva. E bypassa você, às vezes nem te inclui nos temas. Ou, cara, essa pessoa ela trava muito o processo, ela o tempo inteiro quer colocar burocracia e vai bypassar você. Por quê? Porque você é um obstáculo para essas pessoas. Não vai ajudar a chegar numa solução. Então é importante que você observe, será que eu tô tendo essa postura? Será que isso tá me afastando de me manter num grau de influência maior? E isso naturalmente vai afetar o crescimento da tua carreira, vai afetar as pessoas confiarem em você, vai afetar mais do que isso, elas desejarem te seguir. E aí sim, você vai ser bypassado em todo momento que isso estiver acontecendo. E tem um outro ponto que é muito interessante, que se estiver acontecendo isso com você, você precisa ligar dois alertas, que é o seguinte. Às vezes, isso já aconteceu, vou dar até um exemplo pra você já, mas olha só. Às vezes a pessoa que tá bypassando, ela quer uma visibilidade na qual você não tá dando. Como assim, Thaís? Vamos imaginar que você tem uma equipe, certo? E alguém da sua equipe vai falar direto com o seu líder. O que significa isso? Né? Além de todos os outros elementos que a gente trouxe aqui. Essa pessoa talvez esteja querendo uma visibilidade ou uma valorização que você não está fornecendo, que você não está dando. Então ela acha que ela se expondo a um grau que na cabeça dela ela entende que é uma autoridade maior, ela vai ter um maior grau de visibilidade. E aí às vezes você não faz correções. Por quê? Porque você fala, nossa, eu sou um líder descentralizado. Pode falar com quem quiser, eu não ligo pra isso. Só que olha só, acontecendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você também começa a perceber que essa pessoa, ela tá na liderança errada, né? Então, pra que você tá ali no grau de liderança e no grau de influência dela? É interessante que a gente perceba as nuances que estão por trás daquele comportamento. Por que ela tá indo direto no seu líder várias vezes? Então começa a perceber se não tá faltando visibilidade para essas pessoas que, por exemplo, são da sua equipe ou pares, etc, que estão falando diretamente. Então dê visibilidade para elas, para que elas possam começar a confiar em você. Isso eu quero trazer um exemplo que é muito interessante. A gente tem uma mentorada dentro da nossa mentoria, a Lilia. Ela tinha na verdade, né, uma pessoa na equipe dela, ela é uma gerente sênior, e ela estava dentro de uma equipe em que essa pessoa da equipe dela estava falando diretamente com o VP, que é o vice-presidente da companhia que ela trabalha. E aí o que começou a acontecer?
essa pessoa da equipe dela começou a interagir tanto com o VP que na hora das reuniões mais estratégicas, essa é natural, tá, gente? Não é que o VP acha aquela pessoa mais legal, mas é por uma questão de contato, de relacionamento. Esse VP começou a convidar essa pessoa da equipe dela, que era, se eu não me engano, um gerente da equipe dela, para fazer as apresentações sobre uma temática que era de responsabilidade dela. E a gente para pensar assim, Thaís, mas não tem problema, eu deixo a minha equipe lá, eu não tenho essa coisa de centralização. Só que não é sobre você perceber a centralização, mas sim sobre o entendimento de por que não estão falando comigo para que eu vá para essa reunião? Aí tem uma mensagem importante, porque você pode direcionar essa pessoa, mas não estão nem falando com você. Isso aconteceu com a Lilian e ela ficou extremamente incomodada, porque ela falou, caramba, Thaís, e é natural que ela fique incomodada. Não sei se já aconteceu com você, eu ficaria incomodada também. Por quê? Porque não é sobre a gente ter uma opção, é simplesmente falar, cara, eu não vou te acionar. Você não é o que eu gostaria, não é o teu posicionamento que eu gostaria. Só que isso acontece uma, duas, três, e daqui a pouco você vai perdendo um grau de liderança, um grau de influência. Gente, a liderança não é um jogo de soma zero. Se eu tenho mais liderança, você tem menos. Não é sobre isso. É sobre cada um ter o teu grau de responsabilidade dentro daquilo que é atribuído. Então, se ela tem um gerente que tem um determinado grau de responsabilidade, que ele seja excelente naquele grau, para que ela possa ser excelente e dê o suporte, enfim. E aí aconteceu que foi muito interessante, porque esse gerente da equipe dela, ele foi para essa reunião, só que ele voltou dessa reunião super incomodado. Porque, olha que interessante, ele não tinha maturidade para estar naquela reunião. Ele não tinha sido preparado para isso. E ela não ficou sabendo. Ela só soube quando esse gerente da equipe dela chegou para contar para ela sobre a reunião que aconteceu. Então você imagina como ela não ficou super incomodada. Primeiro, porque ela não soube da reunião. Segundo, porque ela nem sabia da apresentação e ela achou que foi uma traição da própria pessoa da equipe dela, porque não falou nada para ela, não pediu ajuda da apresentação para ela. Ficou incomodada com o VP, porque não falou com ela sobre o contexto da apresentação. E depois ela foi descobrir e entender, e junto dentro da mentoria a gente começou a gente fala que dessecar o caso, e ela entendeu que foi uma falha de posicionamento dela. Porque ela acreditava que por ela ser uma líder extremamente liberal, ela é uma líder que forma muitas pessoas, ela é uma líder que gosta que as pessoas se desenvolvam, ela achava na cabeça dela que esse grau de liberdade estava tudo bem. Só que o que eu falo pra vocês é o seguinte, gente. Acontece uma vez, ok, duas, três, quatro, chega uma hora que realmente os papéis e responsabilidades elas ficam totalmente distorcidas. Isso é muito interessante, por quê? Porque, olha só, a pessoa foi, inclusive ela deu até o exemplo falando que essa pessoa da equipe dela, depois da reunião, ficou uma noite sem dormir. Olha só que loucura. E ela não sabia de nada. E ele falou que ficou super transtornado por conta da reunião, que ele teve um desafio na comunicação, não conseguiu levar algumas informações importantes e ela não sabia de nada. Então, quando você para pra pensar, isso começa a gerar efeito nas pessoas que você, às vezes, nem tem ação. E, de repente, a tua equipe é afetada, a autoestima dessa pessoa é afetada e você não tem ação. Tudo por conta de uma falha de posicionamento dela. Então ela gerou um grande aprendizado com toda essa situação e ela começou a entender o que de fato o posicionamento dela, ou a falta de posicionamento dela, acabou gerando para um bypass, onde gerou várias situações. Eu não sei se já aconteceu com você, inclusive comenta aqui embaixo para eu poder entender situações de bypass, a gente conversar sobre situações de bypass, para a gente poder avaliar se isso é realmente um bypass, se não, se é mais um nível de controle, enfim. É bacana a gente poder discutir sobre isso. Mas eu gosto muito de trazer esse elemento e essa questão prática, porque no dia a dia tá acontecendo. E no dia a dia você realmente precisa colocar esses limites, entender o que é da sua responsabilidade, o que não. Cara, isso daqui não precisa passar por mim. E isso é tão sutil, muitas vezes, que vai depender de um grau de maturidade de liderança muito grande sua, para colocar os limites nas responsabilidades adequadas, para não ter nem no excesso nem na falta, para cada um da sua equipe, inclusive para você entender qual que é de fato o meu papel, o que esperam de mim para esse tema. Nesse caso da Lilian, por exemplo, ela trouxe que era uma temática que era total responsabilidade dela, ela tinha feito toda a apresentação, estava acompanhando junto com esse colaborador que estava na equipe dela a apresentação, mas não era uma apresentação para fazer para outras pessoas, era interna deles, Enfim, isso gerou vários desdobramentos, mas uma coisa foi certa, a Lilian aprendeu, ela entendeu que ela ser uma líder liberal não tem nada a ver com ela simplesmente deixar que a pessoa avance, porque isso causou um impacto forte naquela pessoa
que não tinha o grau de maturidade. E o VP não sabia disso, ele estava ali trocando informações sempre, né, com bastante acesso. Então eu falo isso muitas vezes. Tem uma outra mentorada que uma vez ela estava levando analistas dela, era uma gerente, estava levando analistas dela para conversar em reuniões com diretorias. Olha que interessante. A gente precisa entender que, Thaís, mas isso não pode acontecer? Depende. Por quê? Porque aquela pessoa ouve coisas na qual muitas vezes ela não tem maturidade de interpretar. E aí, às vezes, ela acha que ela tem uma liberdade, às vezes ela acha que ela tem uma responsabilidade que ela não precisa ter. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses elementos, porque pode sim que você seja bypassado por uma falta de posicionamento, por uma falta de fato das pessoas entenderem até onde elas vão, se você tá travando, se você tá sendo leve demais, e aí elas querem resolutividade. Então, todas as vezes que você estiver sendo bypassado, é necessário que você ligue um alerta. Tem gente que fala assim, Thaís, mas eu não tô percebendo, né? Eu não sei se eu tô sendo bypassado. Então, comece a perceber os sinais, esses sinais que eu tô falando com você. Começa a chegar demanda de repente para você e você nem imagina de onde vem. Começa o seu líder falar com você diretamente, sendo que ele falou com outras pessoas. Seus pares estão lidando diretamente com a sua equipe ou com seu líder sem você saber. A comunicação, ela vai ser um elemento muito importante para a gente entender se a gente está sendo bypassado ou não. E Thaís, é importante a gente trazer essa temática, gente, porque você, assim como eu, a gente quer estar no nosso papel, a gente quer agregar valor. Então, muitas vezes, você não perceber, Thaís, mas eu não percebo, mas você precisa ficar atento, isso é um papel da liderança, para que você também possa ajudar as pessoas dentro do grau de responsabilidade que você tem. Tem uma outra coisa que aconteceu, inclusive, com a Lilian, a gente não percebeu os limites. Às vezes você fala assim, Thaís, mas eu tenho medo de centralizar tudo. Sabe aquele líder que quer centralizar? Eu não quero ser esse tipo de líder, então eu deixo solto mesmo. As pessoas falam com o meu líder, as pessoas falam direto com a minha equipe, eu deixo isso bem livre, bem solto. É importante que exista um grau de liberdade, só que você vai precisar entender se ele está em excesso. E esse excesso vai tirando a tua capacidade de fato de liderar, de influenciar, de dar o teu tom, de poder resolver problemas da forma como você acredita que é importante, claro, com uma inteligência coletiva, construindo isso com todo mundo, mas é importante que você dê o teu tom, né? Por isso que a gente tá ali, inclusive a gente se sente muito mais agregando, né? A gente sente o impacto daquilo que a gente tá fazendo todas as vezes que a gente percebe que a gente tá agindo, que a gente está contribuindo. E não precisa ser uma coisa só você, mas é importante que você seja envolvido muitas vezes numa temática. E esse grau de envolvimento é você que com a tua sensibilidade de líder, você vai construindo para saber o que é centralização e o que é de fato você ter noção com uma comunicação assertiva do teu grau de responsabilidade. Thaís, esse tema aqui realmente é para vir para mim, não, esse tema aqui não é. E à medida que você vai fazendo esse esquema, inclusive formando pessoas na sua própria equipe, inclusive colaborando com os seus pares e entendendo, colocando limite no seu próprio líder, isso tudo vai começando a se reorganizar. Então essa preocupação de centralização, ela precisa ser dissipada para que você entenda de fato que um líder ele precisa ter posicionamento, ele precisa ter firmeza. Isso é um dos pontos que a gente traz dentro do nosso modelo de liderança. A firmeza ela é importante até para que a pessoa entenda, cara, existe uma pessoa ali que eu posso contar. E a gente precisa de líderes realmente firmes, né? Nem num extremo do ser bunda mole e nem naquele cara que é centralizador, que trava tudo. Por quê? Porque essa firmeza é esse meio do caminho que com certeza você consegue administrar de uma forma mais leve para você, para as pessoas e naturalmente crescer na tua carreira, porque você vai ser envolvido em projetos relevantes, você vai conseguir gerar o impacto necessário, você vai conseguir se desenvolver também para poder agregar valor em temas que às vezes você nem é envolvido e você nem sabe. Então é tão relevante você começar a pensar em querer entender coisas que muitas vezes você não tá entendendo. Eu gosto muito de falar assim, é interessante, né? Porque às vezes a gente fala assim, cara, só chega pra mim quando a bomba tá estourando. Por que isso acontece? É porque em algum grau esse bypass, ele tá sendo visto como normal por você. Então, se toda vez você chega, cara, só chega pra mim quando a bomba tá estourando. Opa, isso é um alerta. Então, comece a perceber se não vale a pena ter um grau de controle, um grau de administração, um grau de influência, um grau de liderança um pouco maior sobre as temáticas que são da sua responsabilidade. Thaís, e temáticas que não são da minha responsabilidade. E aí você vai entender o quanto que aquilo agrega pra você, pra tua carreira, pro teu crescimento, pro teu desenvolvimento e o quanto que você quer estar envolvido nisso. Aí você vai administrando caminhos para ficar envolvido nesses fóruns. Mas o que é da sua responsabilidade precisa sim ter algum grau de elemento de ter um mínimo de
noção para que você possa gerar influência e possa gerar o impacto, o resultado que você entende que é relevante e é importante para você, para sua equipe, para o negócio e para a tua própria carreira. Bom, e muitas vezes quando a gente percebe que a gente está sendo bypassado, a gente tem dois tipos de reações que eu falo que são reações muito graves pra gente como líder, né? Que é o primeiro, ficar quieto, né? Não falar. Caramba, fiquei bravo, fico explodindo, fala pelos cantos, mas de fato não resolve o problema onde ele precisa ser resolvido. E o segundo ponto é esbravejar, falar, dissipar uma raiva, né? E vir colocando a autoridade no seguinte sentido, do autoritarismo. Isso daqui sou eu, essa responsabilidade é minha, né? Não falaram comigo porque isso dá o tom de centralização. Então, esses dois extremos, eles são muito preocupantes pra gente. Todas as vezes que você fica quieto quando você é bypassado, isso vai se propagar. Toda vez que você age de uma forma muito agressiva quando você é bypassado, isso naturalmente traz uma insegurança para as pessoas que estão ali. Então, ao invés de você acolher aquilo e entender, você afasta ainda mais as pessoas de te falar, de entrar em contato com você, de poder confiar em você, de que você é uma pessoa que vai ajudá-las, por exemplo, no processo de evolução, no processo de influência, em resolver aquele determinado problema ou outros futuros que vão aparecer. Então, várias vezes eu falo, cara, então como é que eu resolvo? Não, eu vou falar, eu vou me posicionar, mas se posiciona da forma errada. Se posiciona querendo ou ficar quieto, ou, cara, é engraçado isso, né? Não, mas eu também não vou falar mais sobre esse tema, ninguém me envolveu, sabe? Fica aquela coisa mais da fofoca, né? Não, ninguém me envolveu, finge de morto, finge ignorância, né? Ninguém me envolveu sobre isso, então não é um assunto meu. Só que, olha que louco, é tua responsabilidade. Na hora que a bomba estourar, vai estourar no seu colo. Então, é interessante que a gente comece a agir de uma forma mais proativa nesse contexto e nessa temática. Então, quando você estiver percebendo que você está sendo bypassado, esses dois pontos são pontos em que você deve fugir. Você não pode ficar quieto, não pode ficar calado, não pode ficar simplesmente ignorando o que aconteceu, ignorando outras ações que vão vir a partir disso. Né? Ah, eu deveria ter sido chamado para uma reunião, mas já que ninguém me chamou, só que aquele tema é super relevante para você. Daí você fica quieta e fica com raiva e não tem inteligência emocional para lidar com essa situação ou resolver essa situação e fica quieto. Daí começa a acumular estresse, começa a não se sentir valorizado. E o outro ponto a mesma coisa. Ah, não, eu vou lá e vou falar, essa reunião eu deveria estar ali. E aí você vai com um grau de agressividade muito maior, onde as pessoas vão começar a se afastar de você ainda mais. Então se você acha que, na próxima vão me chamar. Não, na próxima vão fazer questão, inclusive, de nem tocar nesse tema, de nem resolver esse problema, às vezes pega esse temática, esse problema, e coloca uma roupagem diferente só para não ter que falar com você. E a gente precisa entender esses sinais, é esse grau de maturidade. Então, resolver o bypass não é simplesmente chegando, fazendo fofoca, ou ignorando a situação, ou sendo agressivo. É efetivamente com posicionamento de liderança que realmente é referência, uma liderança que quer crescer na carreira, que quer evoluir. Já que te dá algumas orientações para você poder implementar isso na prática, para que, poxa, Thaís, o que eu preciso fazer, né? Muitas pessoas falam assim, tá, o que eu preciso fazer? Eu vou te dar o exemplo da Lilian, por exemplo, né? A gente comentou um pouco sobre ela ter ficado muito ali liberal, achando que estava alinhado. O que ela fez? Primeiro, ela redesenhou para ela mesma o grau de responsabilidade dela. Então, o primeiro passo é você entender, cara, até onde eu quero ir, até onde eu vou permitir que a minha equipe, ou até onde eu entendo que é o meu limite de decisão e eu vou realmente precisar de uma liderança um pouco de maior responsabilidade dos meus próprios líderes, ou até onde eu preciso da opinião dos meus pares nessa temática aqui. Esse questionamento, ele precisa ser feito por você, para que você defina esse caminho de responsabilidade e aí não fique nem na centralização e nem você deixando tudo passar, né, na delargação. Opa, tá tudo bem, alguém toca isso daí, porque isso vai afetar o teu posicionamento, isso vai afetar você crescer na carreira e se tornar um líder referência. Todas as vezes que você começar a perceber que você está agindo dessa forma, você precisa atuar imediatamente com feedbacks. E aí a gente entendeu. Então, primeiro eu fiz um entendimento do nível de responsabilidade. Então, quando a gente fala assim, cara, Thaís, essa temática aqui, não, então a temática da Lilian, esse projeto em específico, cara, isso é uma responsabilidade minha. Porque ela tinha feito um business plan relacionado àquilo, ela é a gerente sênior da área, e ela tinha aquela responsabilidade. Não significa que ela não estava dividindo isso com a equipe. Só que, dali pra frente, ela entendeu que ela precisou deixar mais claro. E a gente vai fazendo isso através de feedbacks. E às vezes, vai ser incômodo para uma equipe que, no caso dela, tava tudo liberal. A pessoa, ela se acha, inclusive, e fala, puxa, mas estão tirando a minha liberdade. Não. Você vai deixar claro que existe um grau de liberdade, até para que a pessoa se prepare. Imagina, a pessoa ficou sem dormir
porque foi fazer uma apresentação e nessa apresentação se sentiu super mal preparado, mas a líder que estava ali dele, que precisaria desenvolver, não sabia. Então é importante que a gente comente. E um ponto que é bem interessante é a gente não utilizar o não saber para que a gente não assuma essa responsabilidade, né? Então a gente precisa entender, cara, eu não sabia, mas isso é uma temática que é de minha responsabilidade, eu vou levar ela até o fim. Eu vou realmente abraçar essa temática e vou conduzir essa temática até a resolução do problema. Então, só de você dividir, cara, até que ponto eu vou, até que ponto minha equipe vai, até que ponto eu preciso de ajuda de outras pessoas para decidir, já vai te aliviar em muito e principalmente, depois que você definir isso, você vai ter que comunicar isso para as pessoas. É aos poucos, não precisa fazer uma reunião para fazer essa comunicação. Mas à medida que essa temática vai chegando, você vai falando, ó, fulano, isso daqui é com ele, isso daqui é com ela. E aí você vai distribuindo, mas sempre você. E você percebeu que essa temática tá fugindo, que você não tá sendo envolvido em algo que deveria, você também vai dar o feedback, ó, fulano, esse limite aqui eu preciso ser envolvido, né? Isso daqui que você tá falando eu quero ser envolvido. E aí, esse outro limite, não, isso daqui você pode falar direto com a pessoa X, direto com a pessoa Y, direto com o meu líder,